Olá pessoal, hoje Padre Carlos e eu estamos aqui para trazer um vídeo que realizamos em 2001, abril de 2001, Cidadelas Invisíveis, um vídeo premiado, um vídeo colocado entre um filme e um agite prop. Hoje eu vejo ele mais como um agite prop da época, que precisa ser retomado porque a luta antimanicomial teve grandes avanços. Iniciamos um processo de remodelagem da saúde mental, saindo dos asilos para os CAPs, para o tratamento em liberdade, para a reforma psiquiátrica, para o modelo psicossocial. Mas tivemos perdas com o crescimento do neofascismo. Então precisamos encarar isso, enfrentar isso. Hoje nós temos manicômios instalados para todas as partes. Alguns recrudescidos, como as cadeias, as penitenciárias, delegacias, verdadeiros antros de terror e tortura, assim como são as comunidades terapêuticas. Então precisamos questionar novamente hospitais psiquiátricos, asilos e todas as formas de manicomialidades, as visíveis e as invisíveis. Sair dessas grades, desses muros, partir para a liberdade, partir para as cores, para a vida. A vida não fascista. Vamos ao agite prop, as Cidadelas Invisíveis. Eu sou uma pessoa, eu moro sozinha, entendeu? Então eu tenho também minhas necessidades, não vou dizer que não tenho. Agora, já aconteceu comigo de eu estar em crise dentro de casa na época eu estava construindo minha casa e tudo, um senhor chegou na minha casa, abriu a minha porta, entendeu? E aconteceu que ele me violentou mesmo, entendeu? No outro dia, eu fiquei tão aborrecida que eu não esperei nem um dia clarear. Eu saí correndo e fui gritar, gente, pelo amor de Deus, aconteceu isso comigo. Eu fui estrupada, gente, essa noite, isso aconteceu comigo. Aí, me levaram aí eu fui lá no hospital. Eu cheguei no hospital, comentei, esses médicos estão delirantes, não estou. Aí cheguei no hospital, me internaram de novo no Acapap. Aí cheguei lá, falei, na mesma história, tá delirando. Gente, eu não estou, pelo amor de Deus. Até quando o dia que eu tive alta, eu fui lá no IML. Só que aí já tinha passado mais de 15 dias, o IML não acusou nada. E esse cara desapareceu. Um dia eu estava indo de novo para o instituto, que eu passo o dia lá no hospital, nessa época eu estava no hospital dia. Estava indo para o instituto, de manhã cedinho, quando eu vi esse rapaz na parada, esse senhor na parada, ele é até um senhor de rua até, essa pessoa, sabe? Quando eu vi esse senhor na parada, eu chamei o policial e falei assim, olha, escuta, pega aquele senhor ali que eu tenho uma ocorrência, eu já registrei uma ocorrência uma vez na delegacia contra ele, tal. O policial levou ele na delegacia, só que lá no meu laudo do IML não acusava estupro. Por quê? Porque eu fui internada na época, de imediato foi no manicômio, quer dizer, na clínica, passou dias para depois eu ir fazer o exame, então esse exame não acusou mais nada, entendeu? Mas que ele me violentou, ele teve relação sexual comigo, teve. Entendeu? E ele teve. E fui amando de uma senhora que me odiava, me detestava. Inclusive, na época eu recebi um dinheiro e tal, do fundo de garantia, tudo trabalho, entendeu? Ela pegou essa grana todinha. Quando eu fui, ela pegou essa grana, não construiu minha casa, então ela chamou esse cara e fez essa coisa aí, ó. Vamos fazer essa vingança com ela. Fez essa vingança e com isso eu que sou doida. Mas eu tenho minha consciência limpa e tranquila que eu fui, entendeu? Aconteceu isso comigo. Você aí parado, também tá sufocado. Você aí parado, também tá sufocado. Você aí parado, também tá sufocado. Você aí
A desconstrução do manicômio implica numa desconstrução do manicômio em vários outros espaços. Temos que trazer a cidade e com ela fazer esse trabalho de tessitura de uma nova prática em saúde mental e ao mesmo tempo refletirmos sobre esses possíveis manicômios invisíveis que estão presentes na cidade. Se a gente sai com os alunos para fazer trabalho na periferia de Goiânia, a mentalidade é evidente. Na Católica os alunos são de média alta para cima, né? Há um certo asco em trabalhar naquelas regiões, um certo receio em entrar para pesquisar, levantar e tal, né? E uma postura mais ou menos assim, bom, está muito desorganizado, está muito feio, né? É o cenário no pior sentido do cenário, né? Outro ponto que vem derivado dessa história é que Basaglia nos trazia também uma dica importante. Ou seja, nós temos nas nossas práticas, dos nossos referenciais teóricos, os nossos objetos, possíveis manicômios ilustrados. A loucura, acho que a loucura maior é quando a gente crê em Jesus Cristo, né? Essa é a verdadeira loucura, né? É uma loucura assim sem fim, que a gente crê em Jesus Cristo. Não é aquela loucura que a gente pega, usa droga, a gente viaja, vai para outro mundo, mas a loucura verdadeira eu creio que é aquela pessoa que tem Jesus Cristo. Ir para a roça trabalhar, quem está desempregado aqui neste lugar. O Brasil é muito bom, é só o presidente e o governo ajudar. Até a polícia tem que trabalhar. A roça é bom, tem muita terra desocupada e nós queremos homens que candidatam para isso. Isso aqui quer dizer o símbolo da hora, do trabalho. E hoje o trabalhador é louco, mas não é. Nós queremos a paz para o homem e a mulher. E só existe em quem trabalha. A senhora, como é que é seu nome? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E então, Goiânia? Goiânia o quê? Um cenário? Um pano de fundo? Ou um espaço de vida, trocas, lutas e loucuras? Qual é a imagem que fazemos da cidade? Como ela lida com a sua própria loucura? Ou a loucura é sempre a dos outros? O que fazem os técnicos nos programas que cuidam das pessoas com sofrimento mental? Por que tantos manicômios em Goiânia? Por que tanta exclusão e violência nesses hospitais psiquiátricos? Qual o lugar deles na cidade? Qual o lugar da terapia? Qual terapia? Onde estão os manicômios dos meninos de rua? Os manicômios dos idosos? Os manicômios dos infratores? Os manicômios dos drogados? Os manicômios dos mendigos? Os manicômios dos rancenianos? Os manicômios dos excluídos? E os manicômios invisíveis existem realmente? Estão impregnados deles o nosso modo de pensar, o nosso dia a dia, as nossas práticas sociais, as nossas terapias? Arquitetura, urbanismo, psiquiatria, psicanálise, psicologia, como se articulam com a vida social das cidades? O que fazem dos nossos espaços, dos nossos conflitos, das nossas dores? O que fazem de nós? O que nos faz cidadãos? Paciente espancando um ao outro. Paciente ali espancava, eles ficavam ali. A única coisa que eles davam para o paciente era a medicação, entendeu? A medicação e os cigarros. Entendeu? O cigarro era fumo enrolado no coisa. Ali era o tratamento que a pessoa tinha e mais nada, entendeu? Ali ficava fumando e ali ficava em crise, espancando um ao outro, nervoso, era aqueles
pescoções derrubadas, um derruba um para aqui, outro para lá, entendeu? Aí quando eu vi o seguinte, aí eu cheguei pro médico um dia, o médico perguntou assim, como é o teu nome? Eu tô impregnada de remédio, que eu não conseguia dizer o meu nome e nem dizer para ele que dia era da semana, porque eu ficava ali trancada de segunda a segunda, como é que eu ia saber que dia era da semana? E que dia do mês e da semana eu não sabia. Aí foi onde eu percebi, para mim ter alta, eu vou ter que então saber qual o dia da semana, do mês e do ano, entendeu? E meu nome completo, consegui falar claramente para ele. Só que eu impregnado do jeito que eu estava, eu não conseguia falar. Aí então foi onde eu usei a expressão. A enfermeira me dava aquele monte de comprimido, eu pegava imediatamente, jogava eles aqui assim, ó, embrulhando. Enquanto ela virava, pegar o copo d'água, que ela virava um copo d'água para me passar, eu já tinha botado o remédio aqui, quer dizer, quando ela pensasse que eu tinha botado na boca, aí tomava o copo d'água. Tomava o copo d'água ali, virava e botava aquele remédio no lixo. Aí com isso eu fui saindo da impregnação, entendeu? Aí quando chegou no dia, assim, na hora da consulta, aí quer dizer, isso foi uns 3 dias eu fazendo essa prática, entendeu? Aí com isso foi até na quarta-feira já, quando aconteceu isso comigo, que era o dia da hora da consulta. Aí eu cheguei para ela e falei assim, que dia é hoje do mês? Ela, tal dia é assim. Então hoje, quarta-feira, tal dia do mês, tá bom. Aí eu cheguei lá ao médico, como é teu nome? Eu, Gismaíra Ana de Castro. Que dia é hoje do mês? Quarta-feira. Que dia é quer dizer, da semana, do mês? Aí eu respondi para ele. Aí foi onde eu consegui ter alta. Porque lá tem pessoas que já estão 8, 9, 10 anos internadas naquele lugar. Agora, então, uma terceira implicação, o meu encanto com a cidade é porque a história das cidades e o cotidiano das cidades é um cotidiano extremamente inquieto. Ou seja, a vida, essa divisão que nós lidamos às vezes como modo natural, cidade e campo, nós sabemos que foi uma divisão inventada, inventada pelo modo de produção de riquezas, no caso do capitalismo. Nós tentamos, às vezes, idealizar a vida da cidade, da natureza, o espaço da natureza, como espaço da verdade. Achamos que uma casa cheia de galinhas, algumas árvores, uma fonte, um pequeno riacho, é um lugar onde nós vamos ter contato com a paz e contato com a nossa verdade. Mesma ideologia que vai fundamentar a existência dos grandes hospícios, chamados hospitais colônias. Ou seja, é na natureza que está a verdade. Então o lobo tem que se afastar da cidade e ter contato com a natureza. Eu acho essa tese da natureza como sendo a grande mãe, a grande dona da verdade, uma tese extremamente conservadora, reacionária e violenta. Esta tese que vai contrapor a natureza à cidade, ou seja, a cidade é diabólica, a cidade é violenta, a cidade é o espaço da artificialidade, a cidade é o espaço da neurose. Esta tese também, logicamente, é extremamente conservadora e reacionária. O mundo da natureza, esse mundo do pequeno riacho, do cantar dos galos, do cantar das galinhas e o barulho das folhas, por mais que ele seja extremamente sedutor, é o mundo do inevitável, é o mundo do imutável. Animais, plantas, eles são o que são e serão eternamente aquilo. O mundo da natureza é o mundo do imutável, é o mundo daquilo que não pode mudar. É por isso que eu vejo essa mitificação da natureza como extremamente violenta. Eu, particularmente, sou encantado pelo artificial, sou encantado pelo artifício, sou encantado por aquilo que pode ser produzido. E a cidade, por mais que seja um espaço desconfortante, um espaço que nos faz pensar, um espaço extremamente tenso, a sua riqueza está justamente na oposição radical ao inevitável, uma oposição radical ao imutável, na cidade que se cria, na cidade que se guerreia, na cidade que se luta, na cidade onde se encontra o estranho e podemos conhecer a diferença e com ela criar novas formas. Difícil é uma invenção humana, ou seja, a cidade me dá a possibilidade de um humano ser inventado, do homem ter cada vez mais a possibilidade de reconstruir e criar novos sentidos. Não sei se eu me fiz entender sobre esse contraponto. Tá? Ou seja, é por isso que os nossos profissionais de saúde mental, algumas pessoas extremamente conservadoras, elas não utilizam a cidade nas suas reflexões, a vida social da cidade. Porque quando o psicólogo ou o profissional de saúde mental, ele entra em contato com o cotidiano, entra em contato com a vida social de uma grande cidade, ele vai ser interpelado o tempo inteiro. Ele vai ser diabolicamente desacomodado. É por isso que talvez ele prefira deixar a cidade atrás das suas portas e ficar confortavelmente no seu consultório, confortavelmente com seus referenciais.
mental, então não era porcaria nenhuma, não era ser humano, não era nada, pode morrer e a gente vai gritar e a gente vai falar e a pessoa fica como bode expiatório, nunca como referencial da subjetividade humana, que é uma coisa muito mais ampla, que a gente gostaria que historicamente a gente fosse considerado, não como um bode expiatório, não como um objeto de lucro, pura e simplesmente dos donos de casa de saúde, mas como alguém que tem direito a uma atividade expressiva, atividade social, atividade pragmática. Ora bolas, e da gente, qualquer pessoa segregada, prisioneiro, ele não pode tocar o outro. O corpo da gente toma tanto eletrochoque que a gente não estranha mais, a gente não existe mais o nosso corpo. Então eu acho que a loucura é um tema que é de todos. Eu acho que essa questão, a gente não precisa ter medo. Igual há poucos dias mesmo, um filho de um cidadão lá no policial pegou o carro, jogou em cima de mim, eu fui na delegacia. Em cima de mim, quando todo mundo viu na rua, que ele estava fazendo pega com o carro, entendeu? Eu fui na delegacia. Aconteceu alguma coisa? Não, ele é filho de policial e a mãe dele foi lá e disse que eu sou doida, entendeu? Então é por isso que eu estou no movimento, que eu quero meus direitos. Eu sou uma doida, sim, mas naquele momento eu estava consciente e tenho provas de que ele praticou isso aí contra a minha pessoa. Uma paciente nesse hospital, ela tinha como hábito de pendurar no corpo dela pequenos objetos, como chupeta, flor de plástico, cinzeiros, canecas, pendurava no corpo dela, né? E andava pelo pátio. E esses antropólogos fizeram uma análise muito interessante, que o cotidiano do Hospital Colônia era um cotidiano do campo de concentração, né? Os funcionários mudaram para lá, levaram todos os seus objetos pessoais, levaram pentes, levaram coisas, mas os pacientes viviam nos pavilhões com uma roupa cinza e sem nenhuma propriedade de um objeto pessoal. Então eles vão dizer o seguinte: olha, aquela paciente que aparentemente tem um comportamento psicótico, um comportamento bizarro, doente, ela está fazendo do seu corpo uma casa. Ela está dizendo para o hospital que uma das formas de nós entendermos o autoritarismo psiquiátrico, ou o autoritarismo da razão, seria esvaziar o cotidiano, seria tirar os referenciais do cotidiano, seria retirar a cidade. E ela resistia, enfrentava o cotidiano, mostrando: olha, já que vocês não podem me dar os objetos, já que eu não posso ter uma casa, eu faço do meu corpo uma casa. Então essa é uma análise muito interessante que fundamenta aquilo que eu falei anteriormente para vocês, é da gente ficar atento ao que nós podemos encontrar no território que possa ser uma aliança ou um instrumento de combate a esse manicômio que persiste. E esses espaços, à medida que vão sendo qualificados ou desqualificados, podem contribuir, não é? Ou para uma qualidade de vida melhor ou para mais, não é? Loucuras, mais neuroses e tudo mais. Isso vai desde, por exemplo, a questão do transporte coletivo, né? No caso de Goiânia, por exemplo, os eixos de transporte, os terminais, né? Os terminais que a população, com a sua cultura e com a sua sabedoria, apelidou até de curral, né? Não é um modo de tratar uma pessoa humana, né? Situações, né, como a cidade como um reflexo da estrutura econômica e social, com espaços, né, marginalizados, excluídos, sem infraestrutura, que tudo isso são fatores geradores, né, de neurose, de exclusão social, exclusão cultural, exclusão psicológica, né, de fatias significativas da população. Os bancos de Los Angeles são projetados no Bahia para impedir que a pessoa deite ou fique muito tempo sentado. Se você deitar no banco e tem um design feito no Bahia, você cai. Então toda a praça é projetada com bancos ou cadeiras ou espaços para fazer com que a pessoa não fique muito tempo parada. A própria arquitetura ou espacialidade do shopping center, que é algumas pessoas falam que o shopping center hoje é um antigo mercado de ontem. Eu dei um equívoco, porque o mercado do passado
ele tinha um objetivo e uma temporalidade específica, e o shopping, a arquitetura, a sociabilidade do shopping requer um outro tempo, um outro espaço, outra sociabilidade. Não é um mercado. Eu, depois disso aí, eu já pude ter condições de arrumar um namorado, coisa e tal. Mas eu quero um homem pra mim fazer o que esse outro me fez, eu não quero, entendeu? Eu poderia, sim, encontrar uma pessoa e seguir minha vida normal, entendeu? Como um cidadão, um ser humano, entendeu? Só que eu agora tô com aquele trauma, eu tenho esse trauma. Então esse trauma, até hoje eu não consegui tirar ele numa terapia com um psicólogo nem com ninguém, entendeu? E acho que ninguém consegue me tirar esse trauma, não. Eu moro dentro sozinha, minha casa é muito bem trancada, é aquela coisa, eu levanto a noite inteira e vou lá e olho e torno a olhar se tá trancada direito, se a janela tá com cadeado, quer dizer, a janela, além do cadeado, ela nas janelas de grade por fora, entendeu? Quer dizer, eu sou muito bem segura, entendeu? Porque eu tenho medo de sofrer um atentado na minha casa.